Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ainda Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, versículo 14, está escrito: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. A razão pela qual nós estamos mais uma vez em uma rua pública desta cidade para transmitir a palavra de Deus é porque Jesus nos ordenou e de por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. E nesse versículo que eu acabei de ler, ele disse que este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Nós já ouvimos nesta noite palavras que foram ministradas, e dentre as palavras ministradas, nossa irmã Maria de Lourdes, que fez menção a respeito do tempo do fim. E nós encontramos aqui Jesus falando que quando o Evangelho for pregado, então virá o fim. Para muitas pessoas não existe o fim do mundo, mas a Bíblia está recheada de referências em que nos diz a este respeito. Nós observamos as profecias se cumprindo, nós observando que Jesus falara a respeito do esfriamento do amor, e nós observamos que não apenas o amor tem esfriado do coração de muitos, mas também tem falsificado o amor. Aquilo que se diz hoje que é amor, na realidade, é um amor falsificado muitas vezes. Jesus falara sobre a respeito das guerras. E nós temos observado que em todo tempo houve guerras, e nos nossos dias não é diferente. As guerras estão aí. E isso está cumprindo a palavra do Senhor, que anuncia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz a respeito da fome, e quando nós observamos o noticiário a respeito da fome que se alastra a cada dia, e em países onde a fome é intensa, isso significa que as profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus, ela fala a respeito de que a terra está gemendo. O profeta Isaías profetizou a respeito da terra, se estava gemendo. A terra está gemendo por causa da destruição. O homem tem feito muitas coisas, e as coisas que os homens têm feito contra a natureza, têm agredido a natureza, e têm levado a natureza a reagir, e a terra está gemendo. Nós estamos ouvindo os noticiários de lugares que estão sendo destruídos, e enfim, isso significa que o mundo está caminhando para os momentos finais. Ou seja, este planeta, chamado planeta Terra, está a cada dia se deteriorando, porque desde que o pecado entrou no mundo através da queda do homem, então o pecado se alastrou e afetou não apenas a raça humana, mas afetou também a natureza. Mas nós sabemos, a palavra do Senhor, ela disse em 2 Pedro capítulo 3, que os céus e a terra que agora existe, está reservado para ser queimada até o dia da destruição do juízo do homem ímpio. Mas o mesmo texto em seguida vai dizer: mas nós aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. E nós observamos, queridos, a palavra do Senhor, e o texto que eu li em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, é Jesus reagindo a uma atitude dos fariseus e dos escribas. O texto vai dizer para nós que um certo homem, por nome de Mateus ou Levi, este homem era um cobrador de impostos, e ele era um homem discriminado pelos religiosos da época, dos dias de Jesus. Mas um certo dia, Jesus passando próximo aonde estava este homem, Jesus o chamou para que ele o seguisse, e prontamente ele deixou tudo ali e seguiu Jesus. O texto vai dizer que este homem, por nome de Levi, que também é chamado na Bíblia de Mateus, ele então fez uma grande festa, um jantar, convidou seus amigos e reuniu com ele muitos fariseus
escribas, mas também estava ali outros publicanos, e a Bíblia diz que quando Jesus estava naquela reunião, então os homens começaram a murmurar de que Jesus entrara naquela casa para comer com os publicanos. E Jesus então, conhecendo o pensamento destes homens, Jesus disse a eles que os sãos não necessitariam de médicos, e sim os enfermos. E aí Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É sobre isso que eu quero nesta noite, em poucas palavras, transmitir aos ouvidos daqueles que nos ouvem nesta noite. Eu quero falar a respeito do arrependimento. O arrependimento é necessário por quê? Porque o homem pecou, o homem distanciou-se de Deus, o homem ficou distante do Senhor por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o pecado traz esta separação, cuja separação é também expressa na Bíblia como morte. Então a morte espiritual significa o homem separado de Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando o homem pecara contra Deus e que foi expulso do jardim, a Bíblia vai dizer também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar também que o amor de Deus é tão grande, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a conclusão que temos diante da palavra de Deus é que o homem pecou, ficou distante de Deus, Deus é santo e Deus não compactua com o pecado. Logo então o homem no pecado estaria destinado à condenação. Mas agora o amor de Deus, que é tão grande, Deus decidiu resgatar o homem, e Deus então enviou seu Filho Jesus. Jesus veio a este mundo. A Bíblia diz que ele fez homem e habitou entre nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele desceu a esta baixa terra, ele tomou a forma humana, ele viveu entre os homens, ele trabalhou, ele experimentou o sofrimento, mas um certo dia, Jesus, quando foi entregue na mão dos malfeitores, ele foi conduzido aos julgamentos de forma injusta. Sendo julgado e condenado injustamente, Jesus foi conduzido ao alto do Calvário. No alto do Calvário, Jesus entregou a sua vida quando foi crucificado em uma cruz, derramando seu sangue para trazer salvação, para trazer perdão ao pecador que estava distanciado de Deus. Mas nesta noite que aqui reunimos para ministrar a palavra do Senhor, nós queremos dizer que não basta, não é tão somente o fato de Jesus ter morrido na cruz, derramado sangue para trazer perdão, mas é necessário que o homem, que a mulher, que a moça ou o rapaz reconheça que é pecador. Ao reconhecer que é pecador, arrependa para que possa ser perdoado pelo Senhor. É por isso que Jesus disse nesse texto que eu li, que ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E eu já fiz menção do que disse a palavra do Senhor. Quem é os pecadores? A Bíblia diz que toda a raça humana, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o arrependimento é necessário. O que é arrependimento? O arrependimento é quando a pessoa reconhece a sua pecaminosidade, reconhece a sua situação caótica, reconhece que está distante de Deus, que está separado do Senhor, e ele decide voltar atrás, retroceder, tomar um novo caminho. A Bíblia chama de novo nascimento, e Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então quando alguém se arrepende, quando alguém reconhece a sua pecaminosidade, reconhece que Jesus é o único Salvador, ele se arrepende dos pecados, entrega a vida a Jesus, se torna uma nova criatura, e então terás o direito de vida eterna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O arrependimento é a base da salvação. Quando nós estudamos a respeito da doutrina da salvação, nós compreendemos que a salvação é de graça.
O texto vai dizer em Efésios 2 que é pela graça que sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o texto também sagrado vai dizer a respeito do arrependimento. Então logo, os dois pilares da salvação é a fé em Jesus, é a fé no sacrifício da cruz, é a fé no sangue que foi derramado por nós e o arrependimento para que tenha uma nova vida, uma vida transformada. Louvado seja o nome precioso do Senhor. O arrependimento é tão necessário. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, ou a Bíblia diz no capítulo 3, do Evangelho escrito por Mateus, quando o profeta João, ele estava pregando e batizando no Rio Jordão. A Bíblia diz que João pregava a respeito do arrependimento, e a mensagem que João pregava era: arrependei-vos. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, no capítulo 4 de Mateus, que Jesus também, quando após ser batizado, ele começa também a pregar a sua palavra. E a mensagem que Jesus vai pregar, ele começa dizendo: arrependei-vos. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus prega esta mensagem do arrependimento. Ele estava em consonância com João, que pregou anteriormente a respeito do arrependimento. Mas a Bíblia diz que Jesus cumpriu seu ministério, a sua trajetória, pregando esta palavra, realizando os milagres, e como eu já disse, ele vai ao Calvário, onde entrega a vida e derrama o seu sangue para trazer salvação. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus ressuscita ao terceiro dia, e após 40 dias da sua ressurreição, ele sobe aos céus. A Bíblia diz que os discípulos contemplaram Jesus flutuando neste espaço sideral, e uma nuvem ocultando Jesus do olhar dos discípulos. Mas a Bíblia diz que Jesus dera uma ordem para os seus discípulos, que eles continuassem pregando esta palavra. Pois Jesus diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A Bíblia diz que os discípulos ficaram em Jerusalém, reuniram em um cenáculo, 10 dias de oração, e após 10 dias de oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, houve um grande alvoroço. A cidade de Jerusalém, que estava repleta de pessoas, judeus e prosélitos, que havia reunido para a festa judaica, a Bíblia diz que eles afluíram na frente do cenáculo, aonde estavam os discípulos do Senhor, revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eles começaram a dizer palavras e tinham opinião diversas, mas a Bíblia diz que alguns deles diziam que os discípulos estavam embriagados. O texto diz que o apóstolo Pedro, ele então alça a sua voz e disse àquela multidão: esses homens não estão embriagados como vós penseis, sendo já a terceira hora do dia. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O texto vai dizer que Pedro prega a respeito das promessas de Deus e a respeito da vida de Cristo, da sua morte e ressurreição. E quando aquele povo ouviu a pregação de Pedro, os seus corações ficaram compungiram-se, e eles se arrependeram, e eles ficaram interessados na mensagem do Evangelho, e eles perguntam para Pedro: que faremos, varões irmãos? E o texto diz que Pedro disse: arrependei-vos. Então João Batista, ele começa pregando. O Novo Testamento começa com a mensagem de João: arrependei-vos. Ela continua nos dias de Jesus pregando: arrependei-vos. Mas nos dias da igreja, os dias do apóstolo Pedro, ele prega também: arrependei-vos. E nesta noite aqui estamos para transmitir esta mensagem, para trazer esta mensagem aos ouvidos daquele que atentamente nos ouve. E a mensagem do Senhor é: arrependei-vos. Eu gostaria, querido ouvinte da palavra do Senhor, que você que me ouve de perto ou de longe, você apegasse a esta palavra a respeito do arrependimento, que você começasse a olhar para a sua situação, que você começasse a interessar pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, pelos ensinamentos do Senhor, para que pudesse então entender que há uma necessidade de uma mudança, que há uma necessidade de um arrependimento, que há necessidade de um novo início, de um início de uma nova caminhada. Esta caminhada é com o Senhor Jesus. Porque há essa necessidade
grande pregador, alguém poderia perguntar nesta noite, há necessidade de arrependimento, porque as coisas nesta vida passam, mas existe uma eternidade, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. A Bíblia nos mostra também que quando alguém morre, ele é sepultado, e a Bíblia diz que o corpo volta ao pó que eu era, mas o espírito volta a Deus que eu deu. Há uma eternidade após esta vida que é tão limitada, porque embora alguém possa viver 100 anos, mas em comparação com a eternidade, 100 anos é como se fosse alguns segundos, porque a eternidade, louvado seja o precioso nome do Senhor. É por isso que Jesus disse, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Exaltado para sempre é o nome do eterno Deus. Muito em breve Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja. Ele prometeu buscar um povo, mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz que é um povo especial, zeloso de boas obras. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. É um povo que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, que nasceu da palavra de Deus, que tiveram uma vida mudada, uma vida transformada. E nesta noite, o que estamos aqui transmitindo é a necessidade que os homens têm de mudar de vida, de mudar de atitude, de voltar-se para Deus e ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do Senhor é: arrependei-vos. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Eu quero encerrar a minha participação neste culto, nesta noite, fazendo uso deste microfone. Mas eu quero dizer alguma coisa que eu acho necessário, porque se prega muito hoje um chamado evangelho simplesmente dos benefícios. Por certo que quem me ouve nesta noite já ouviu outras pregações. Quem sabe já ouviu através da televisão, através do rádio, através da internet. Talvez ouvir uma mensagem, simplesmente uma mensagem de promessas de bênção. Eu sei que a mensagem do Senhor nos promete bênção, mas a maior bênção que o Senhor nos promete é a bênção do perdão dos nossos pecados. É a respeito da salvação da nossa alma. A maior bênção que a palavra de Deus nos promete é a nossa vida com o Senhor. É o direito de ser um dia cidadão do céu, ou de ser cidadão do céu e um dia morar com o Senhor. Mas para esta promessa se cumprir e concretizar na vida do ser humano, é necessário o arrependimento. Não viemos aqui nesta noite simplesmente para dizer a você a respeito dos benefícios que o Senhor pode conceder para você nesta vida. Eu sei que muitos são os benefícios que o Senhor concede às pessoas. Quantas pessoas tiveram a oportunidade, o privilégio de ser abençoado pelo Senhor quando necessitava de um emprego? Quantas pessoas tiveram o privilégio de ser abençoado pelo Senhor quando necessitaria e almejava a casa própria? Isso foi conquistado. Quantas pessoas estavam enfermas e ouviam uma palavra a respeito da cura divina e tiveram o privilégio de ser curado? Mas eu quero dizer a você que todos esses benefícios, por mais importante que seja, está limitado a esta vida. Tudo aqui na terra passa. Os benefícios que receberemos nesta vida ficarão aqui, mas existe uma eternidade para enfrentarmos, e esta eternidade é necessário que estejamos preparados, e para estarmos preparados para a eternidade é necessário fé em Jesus, fé no seu sacrifício, mas é necessário o arrependimento e um novo nascimento. Aleluia. Por isso a mensagem de Deus para nós esta noite, para quem nos ouve, é: arrependei-vos. Talvez alguém que me ouve nesta noite tenha trilhado caminhos que parecem direito. A palavra do Senhor no livro de Provérbios 12:14 está escrito: há caminho para o homem que parece direito, mas o fim é caminho de morte ou caminho de sofrimento, de perdição.
A palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho da vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Mateus escreveu as palavras do próprio Jesus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Mas porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Quem é que encontra esta porta e este caminho da vida eterna? Aqueles que ouvem o Evangelho e arrependem dos seus pecados. Aquele que ouve a palavra de Deus e compreende que precisa de uma mudança de vida. E é exatamente esta mensagem desta noite para todos que nos ouvem. Então disse Jesus: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Em outro texto ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, Ele quer salvar a sua alma, mas Ele requer de você o arrependimento e uma mudança de vida. Deus abençoe.